Esta foi a semana para quem tinha alguma esperança no judiciário brasileiro perdê-la completamente. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Em primeiro lugar, nós fomos abalados, nós os cidadãos brasileiros, cidadãos que esperam muito que esse país evolua para uma democracia séria e estável, né? Nós fomos abalados pela notícia da condenação à prisão do comediante Danilo Gentili, que no seu Twitter, de forma bastante grosseira, reconheçamos todos, né, bastante chucra até, fez troça, fez brincadeiras com a deputada do PT, Maria do Rosário, né? E por conta disso a deputada entrou em ação contra ele, venceu o processo e agora Danilo está esperando o resultado dos recursos, né? Porque ele foi condenado a 6 meses de prisão em regime semiaberto pela juíza que eu não sei em que regime ou em que país essa juíza imagina que esteja. Parece que ela deve ter vindo recentemente da União Soviética, ou sei lá onde, de algum regime desse de exceção, talvez a Coreia do Norte, né? Porque não se justifica. É interessante observar todo esse melindre que está surgindo em torno da pessoa da Maria do Rosário, né? Porque nós sabemos e nós vemos bem como os deputados são assim audaciosos, né? São livres para desacatar, acusar, insinuar, inclusive pessoas que não são políticas e que vão às diversas comissões lá apresentar sua opinião, dar sua opinião sobre alguma coisa, a forma brutal como eles tratam essas pessoas sem que nada os possa atingir, porque eles são imunes, eles têm a imunidade de opinião, podem falar o que bem entender lá dentro, só que para nós parece que não vale, né? Para nós os homens comuns, os mortais aqui de baixo que pagam o salário deles, né? Então a Maria do Rosário realmente foi alvo de brincadeiras muito pesadas, mas de forma nenhuma se justifica com isso a cassação do direito de expressão do senhor Danilo Gentili. Ainda mais dessa forma, né, dessa forma brutal como foi feita, com prisão. É interessante que essa turma da Maria do Rosário, que é muito assim, ligeira, muito rápida, né, para ofender, para atacar, para chincalhar outras pessoas. Nós vimos, por exemplo, na sabatina do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, né? Agora mostra a sua verdadeira face, né? E patrocina a perseguição à liberdade de expressão. Logo eles, né, que nas eleições se lançavam como a frente democrática contra o autoritarismo de Jair Bolsonaro e os seus apoiadores. Bom, inclusive uma coisa me chamou a atenção, porque eu vi no YouTube mesmo um pequeno trecho de um programa do Fábio Porchat, Papo de Segunda, né, na GNT. E eu fiquei interessado porque o Fábio Porchat é um humorista. Eu fiquei pensando como é que ele vai reagir a isso, né? Porque o Danilo Gentili também é um humorista e eu acho que, bom, o Fábio Porchat deve se posicionar. Como é que o Fábio Porchat vai se posicionar diante desse episódio? Mas foi uma tremenda decepção. Primeiramente, eles chamaram para o auditório, para o palco, o advogado Ricardo Breitman, né, um notório defensor das causas de esquerda, que já chegou alegando: não, as pessoas não podem dizer tudo, não existe liberdade de expressão completa, absoluta, não sei o quê. Ninguém está falando de liberdade de expressão absoluta, mas o Danilo Gentili não fez nenhuma acusação passível de prova, de ter que provar, coisa assim. Emitiu uma opinião. E o próprio advogado reconheceu que isso é muito subjetivo, né? Mas ninguém no programa teve a coragem de afirmar claramente que isso seria um passo, quer dizer, essa condenação do Gentili seria um passo para que alguém possa alegar assim, sensibilidade em função, por exemplo, da apresentação de fatos históricos que possam comprometer este ou aquele antepassado de alguém que exista por aí. Vai ferir sensibilidades de A, B ou C. Então, se vai ferir
acessibilidade da Maria do Rosário, por isso Danilo Gentili vai ser preso. Então os descendentes de todos esses personagens históricos podem entrar agora na justiça para exigir reparação toda vez que um historiador escrever algo negativo sobre este ou aquele personagem. Isso não tem cabimento. Isso é um passo, digo mais uma vez, para coibir, para punir, para acabar com a liberdade de expressão, como é próprio da doutrina esquerdista socialista, como eles sempre fizeram onde quer que eles tenham tomado poder. Agora, entre os participantes do Papo de Segunda, chamou a atenção as posturas de um rapaz, o Chico Bosco, né, filho do grande João Bosco, homem inteligente, né, mas que primou pelos absurdos. Esse rapaz não tem o menor preparo, não tem a menor condição de estar ali, de emitir opinião sobre algo sério. Em um determinado momento, ele falou que o Danilo Gentili, ao ofender daquela maneira, né, a Maria do Rosário, tratar daquela maneira a Maria do Rosário, que ele achou ofensiva, ele teria ofendido e de alguma forma atingido a todas as mulheres. Quer dizer que se um cidadão entra em confronto, uma briga com a sua vizinha, ele está automaticamente atingindo todas as mulheres? Ou a inversa é verdadeira? Que palhaçada é essa? A briga foi do Danilo Gentili com a Maria do Rosário por razões bem claras, bem específicas e bem políticas. Uma outra coisa também, que segundo o Chico Bosco, esse camarada, rapaz, não sei, segundo o Chico Bosco, que o Danilo Gentili deveria primar por elevar o nível do debate político. Onde é que esse cara está aqui? Em que mundo esse cara vive? Danilo Gentili não é um político, Danilo Gentili não é um filósofo, um professor, Danilo Gentili é um comediante. Não são os comediantes que vão elevar o nível do debate político no Brasil, ora. São os políticos que tem que fazer isso mais do que ninguém. E o que é que os políticos, inclusive como a senhora Maria do Rosário, estão fazendo? Estão elevando o nível da política? De forma nenhuma, rapaz. De forma nenhuma. O que é isso, né? O que é isso? Então, por fim, chamou minha atenção também a forma como o Fábio Porchat fugiu dos debates, fugiu de se posicionar, ficou escorregando para um lado e para o outro sem querer se posicionar firmemente, dizer que isso era um absurdo, que ele, como humorista, se colocava integralmente ao lado de seu colega humorista e que deveriam todos enfrentar juntos essa ameaça à liberdade de expressão. Foi um dos espetáculos, das cenas mais lamentáveis que eu já vi. É por isso que eu não tenho nenhuma vontade, acho que não vou ter nunca, de assistir um programa como esse, Papo de Segunda, na GNT, com Fábio Porchat. Não dá. Agora, o outro caso também desesperador, pior ainda talvez até do que esse, foi a iniciativa do presidente do Supremo, Dias Toffoli, em bloquear, em impedir a divulgação de uma matéria onde ele foi denunciado, que apresentaria ele como denunciado por um delator. O nome dele apareceria numa delação. Aliás, dizem, eu não sei, não vi essa matéria, dizem que a matéria da revista foi até muito cautelosa, não existe nada contra ele. Mas ele, como que preventivamente, saiu atropelando todas as normas do Supremo, invadindo searas previstas como fechadas para esse tipo de ação na Constituição. Ele atropelou a Constituição, atropelou as normas do Supremo, convocou um assistente para fazer as lambanças em nome dele. E esse assistente foi nada mais nada menos designado por ele, que o ministro Alexandre de Moraes. Esse ministro já vinha causando problemas aqui em São Paulo como secretário de segurança. Um secretário de segurança assim, amorfo, um secretário de segurança que não deixou marca nenhuma. Posteriormente, Alckmin se livrou dele mandando para o Temer. Como ministro do Temer, ele se caracterizou mais pelas declarações fora de hora, um boquiroto, alguém que não tem controle da língua e por causa disso criava situações embaraçosas. Então, e por causa disso, até para se livrar desse peso incômodo, o Temer o recomenda para o STF
E esse homem, então, com esse tipo de qualificação, saiu atropelando tudo, censurando as revistas, censurou a revista Cruzoé, que começou que estava se preparando para lançar isso aí, essa matéria, ou esse vazamento da investigação, e censurou também o site Antagonista, que estava divulgando esse material com atitudes policialescas próximas da polícia da Gestapo nazista, com invasão, como é que a gente chama? Com busca e apreensão na casa de diversas pessoas, assim, uma espécie assim de um afloramento brutal do que há de pior na política, do que há de pior nos regimes de exceção. Parece até que nós estamos vivendo no Brasil um regime de exceção patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo agora no Brasil. Um regime de exceção iniciado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tudo para preservar a boa imagem do presidente da instituição, do órgão, né, que todos sabem é uma notória cria do PT. O Toffoli surge como advogado das causas petistas lá, e recebeu como pagamento por isso a promoção durante os governos de Lula e Dilma. E agora está se comportando dessa forma, né? Ele podia ter imaginado que as coisas mudaram, precisam mudar, e nós, cidadãos, não podemos permanecer calados, não podemos permanecer de braços cruzados, enquanto a democracia brasileira é seriamente ameaçada por quem mais tem qualificação e mais tem o dever de protegê-la. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal volte a ser aquilo que é previsto para ele ser na Constituição brasileira, e não como quer o seu presidente. Muito obrigado.